Em minha resposta a uma carta de Joel em 1º de março, me solidarizei com ele. Sim, tenho certeza de que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que falam em querer a realização de Deus, não tem interesse real no caminho espiritual e apenas querem que este mundo seja melhorado sem se esforçarem muito. Desanimador, não é? E decepcionante. Lembro que uma vez você me escreveu que se eu tivesse tido um estudante de verdade em toda a minha vida, teria me saído melhor do que a média. Bem, não me parece que eu vá superar a média. Odeio ser apenas isso, apenas a média. Parece que amanhã eu deveria partir para a Califórnia para estar lá para cumprimentá-lo. Só a necessidade de fazer progressos no livro me prende aqui e em fazer o que há de melhor nisso. Tudo mais parece estar bem também. Portanto, não estou sendo um mártir, apenas deixando que o instrumento se cumpra a si mesmo como um instrumento. Ninguém aqui parece lamentar que eu não esteja indo. Carta de 26 de abril de 1962. Queridos Emma e Joel, em anexo está um horário para todas as atividades que acontecerão aqui durante a semana de sua classe. Parece-me sábio ter um horário datilografado disponível para cada aluno com o horário e local de cada atividade programada. Caso contrário, é provável que algumas delas se misturem. Por isso, aqui está incluída uma agenda provisória sobre a qual gostaria de receber seus comentários. Parece uma classe maravilhosa e muitos dos antigos alunos estarão conosco. Temos tido reuniões regulares para fazer o trabalho espiritual preparatório para a classe, e isso está realmente fazendo algo por nós. Obrigada por suas 2 queridas cartas. Tenho pensado seriamente e contemplado desde que voltei do Havaí com o resultado líquido de que todos os tipos de trabalho público estão se tornando cada vez mais desagradáveis para mim. Há algumas pessoas que estão destinadas a fazer o maior trabalho longe do mundo e senti esse chamado com mais força do que você jamais soube. Não que eu faria um trabalho tão grande, mas que faria o que estou mais apta a fazer por temperamento e natureza. Parece que isso está sendo mostrado a mim cada vez mais. E bem, há tanta coisa que gostaria de te dizer, mas talvez nunca o faça. Vejo vocês em breve. Com muito amor, Lorraine. A classe de Joel em Chicago seguiu imediatamente o trabalho da Califórnia. Todos os preparativos foram feitos para garantir o conforto dos estudantes e do professor na classe de Joel em Chicago, mas, apesar de toda a experiência em organizar as classes, não previmos o grande número de estudantes que compareceriam sem fazer reservas antecipadas. A sala de reuniões, que tínhamos reservado no Conrad Hilton, tinha uma capacidade máxima de 120 lugares, bastante adequada para os 75 estudantes que já estavam matriculados. Quando a classe se reuniu, no entanto, ao invés de 75 estudantes, haviam 225 que vieram e tiveram que ser espremidos como sardinhas para esta pequena sala e assados como sardinhas. Chicago estava experimentando o maio mais quente da história e ainda por cima o sistema de ar-condicionado quebrou. Nenhuma dessas coisas, no entanto, mancharam a atmosfera da classe e sua mensagem de profundo misticismo, provando que a consciência não conhece barreiras. A maioria das classes de Joel duravam 5 ou 6 dias com as aulas à noite, tornando assim possível o comparecimento dos estudantes locais que estavam trabalhando. Isto manteve outros estudantes livres durante o dia, muitos dos quais passavam o dia estudando e meditando. Nesta classe, Joel iniciou uma nova forma de atividade. O trabalho em classe durante o dia, conduzido por certos estudantes que estavam começando a ser ativos no trabalho de cura e no trabalho com estudantes de sua área local. Quando o trabalho de gravação em fita começou em 1951, Joel sentiu que essa seria a forma perfeita de apresentar a mensagem não diluída ao mundo e provou ser um instrumento mais eficaz para servir a esse propósito. Nos últimos anos, tenho me tornado cada vez mais consciente do fato de que a mera escuta passiva, que pode se tornar um descanso temporário e feliz dos problemas de cada um, não é suficiente. Para que os alunos despertem e se desdobrem, é necessário que o professor ou o líder do grupo tenha algum feedback deles.
Como isso pode ser feito sem que se torne uma mera troca de opiniões humanas, sem que haja um traço dessa elevação espiritual tão importante? Como poderia haver um compartilhamento da luz espiritual, sem que ela se degenerasse no que poderia se tornar um argumento amargo, com cada pessoa lutando para expressar a opinião humana mais forte? Após muita meditação, encontrei a resposta em um princípio básico do caminho infinito. Se Deus é um ser individual, então tudo o que Deus é está expressando como ser individual. Meu ser, o ser dela, o ser dele. Portanto, dentro de cada indivíduo está esta mesma inteligência e sabedoria divina, apenas esperando para ser reconhecida. É responsabilidade do líder do grupo não apenas perceber esta verdade para cada pessoa do grupo, mas também através da meditação diária, estabelecendo para o grupo a consciência de um estado livre de fraternidade espiritual, cuja única restrição é a disciplina da alma. O método que chegou até mim foi um grupo de estudo no qual os estudantes trabalhavam juntos em uma parte do material, lendo-o juntos, apontando passagens que tinham significado para eles e explicando o porquê. O que nunca se tornaria era uma exposição de problemas pessoais ou uma discussão de situações humanas. Qualquer problema que pudesse ser considerado deveria estar em um nível completamente impessoal, no qual nenhuma personalidade estivesse envolvida, e a aplicação de princípios específicos teria que ser apontado como a solução. Tal grupo serve ao propósito de despertar um estudante para o significado interior das palavras. O grupo de estudo não substituiria um grupo de fitas, mas o complementaria, e normalmente seria realizado em algum outro momento da semana ou do mês. Um problema da utilização exclusiva das gravações em fita foi que, ao apresentar a mensagem através de um gravador, não havia oportunidade de desenvolver professores. Além disso, sem professores, todo o fardo e responsabilidade pelo ensino era deixado nos ombros de Joel, uma responsabilidade que ele percebeu que não podia carregar sozinho, pois cada vez mais estudantes encontravam o caminho infinito. Embora ele reconhecesse o valor das gravações no desdobramento da consciência, ele percebeu que os estudantes precisavam do contato direto com um estado de consciência de professor e que os professores deveriam ser desenvolvidos. Essa é a razão pela qual ele ficou tão encantado quando fui levada a começar a dar classes. Na verdade, ele me disse que eu nunca atrairia grandes números apenas tocando fitas. Em 1961, após a conclusão do trabalho de Joel em Los Angeles, antes de partir para a costa do Pacífico para dar classes em Portland, Seattle e Vancouver, perguntei a Joel que valor eu poderia ter para os alunos porque a mensagem completa estava nas fitas. Sua resposta foi: você vai trazer consciência. Na esperança de desenvolver mais estudantes com uma consciência de professor, Joel me pediu para providenciar para que Caxias e Eiley Bowden dessem uma palestra aos alunos de até 1 hora por dia durante a semana de classe, além do trabalho que eu daria. Eiley Bowden deveria conversar sobre seu trabalho com os pais e eu sobre meditação. Esse trabalho foi especialmente difícil para mim por causa das exigências feitas a mim como gerente da classe, que incluía suavizar os muitos pequenos problemas que poderiam surgir com um grande grupo. No 3º dia, desisti de tentar fazer um bom trabalho na classe sobre meditação e disse a mim mesma: Deus, não adianta, eu simplesmente não posso fazer isso. Você terá que assumir. É claro, Deus fez exatamente isso e a mensagem fluiu. Carta de 23 de maio de 1962. Queridos Emma e Joel, enquanto os via descer as escadas e entrar no avião na segunda-feira, não parecia possível que as duas pessoas que significam tanto para mim tivessem vindo e ido, mas mesmo este breve interlúdio com vocês foi uma rica bênção e por isso sou grata. O último dos estudantes partiu, creio eu, e agora posso me dedicar aos negócios que tenho em mãos, o que é o suficiente para me manter ocupada por mais horas do que durante o dia. Uma boa noite de sono faz maravilhas para mim, e estou renovada e pronta para retomar o caminho, mas não até que eu tenha escrito uma carta de agradecimento e apreciação a vocês, e depois uma de agradecimento e apreciação a Caxias e a Eileen. Depois disso, o trabalho começa como de costume.
manuscritos, correspondência, telefonemas, reuniões e etc. A semana inteira foi uma tremenda experiência para mim. Após aquele super esforço em que o esgotamento completo toma conta e naquele momento em que se está no final da reserva e não há possibilidade de parar, algo maior do que o próprio eu entra em jogo. Eu vi acontecer e me maravilhei e vislumbrei as infinitas possibilidades quando a barreira do eu é removida e só há eu. Só isso tornou o trabalho possível. Todos aqui estão mais entusiasmados com sua semana inteira e parecem ter recebido tanta coisa que agora devem ser distribuídas após terem sido cultivadas. Meu único pesar é que as exigências da programação me impossibilitaram de fazer as coisas graciosas, dignas de uma anfitriã, que eu gostaria de ter feito por você, Caxias e Eileen. Talvez eu consiga encontrar alguma forma de compensar isso. Katê me levou para jantar após a reunião de domingo à noite e no meio do jantar olhou para mim e disse: "Você não consegue nem mesmo manter os olhos abertos. Vou te levar direto para casa." O que ele fez e depois saiu imediatamente. Então, porém o telefone tocou e já passava bem depois da meia-noite antes da minha cabeça bater no travesseiro. Tenham uma viagem linda, alegre e relaxante. Uma jornada que os leva para além do além. Carinhosamente, Lorraine. Carta de 31 de maio de 1962. Queridos Emma e Joel, em anexo estão os Travelogues de julho e a declaração sobre a situação financeira da classe, juntamente com todas as contas que recebi agora. Para os não recebidos, tenho as informações corretas quanto ao seu valor. Está incluída uma conta de despesas. Sim, a montanha de trabalho teria sido assombrosa se tivesse me deixado pensar sobre isso, mas só leva 1 minuto de cada vez. Se eu for além disso, fico cansada só de pensar. Uma coisa que estou fazendo é reduzir meus compromissos ao mínimo e durante os próximos 3 meses estamos cortando a reunião do meio da semana e centralizando todas as atividades durante o fim de semana, sábado, domingo e segunda-feira. Isso me deixará livre durante o resto da semana para o trabalho de edição, cura e correspondência. Acho que o mundo inteiro e suas esposas estarão no Havaí para sua classe, todos, exceto eu. Sinto um pequeno aperto no coração, mas obviamente não é possível que eu vá embora por 1 mês ou mais, com tudo o que nos espera aqui. Durante esse pequeno passeio para o leste que Valborg e eu estamos tendo, esperamos utilizar várias horas por dia para fazer aquelas preciosas lambidas de trabalho, juntas. Eu esperava ir até Williamsburg. Tenho uma grande vontade de ir até lá, mas este pedaço adicional da Filadélfia torna isso impossível. Com muito amor, Lorraine. Durante esta semana de maio de 1962, semana de trabalho de classe, Arthur Ceppos, chefe da editora Julian Press, voou para Chicago para fazer arranjos para uma edição americana de A Palavra do Mestre, o desdobramento da consciência, Deus, a substância de toda forma e a união consciente com Deus. Estes deveriam ser cuidadosamente checados para detectar quaisquer erros tipográficos ou correções necessárias para estarem prontos para publicação dentro de alguns meses, além de completar o trabalho em parênteses. Carta de 1 de julho de 1962. Querido Joel, quando você escreve sobre sua necessidade de mais ajuda, anseio estar presente para servir em qualquer capacidade que possa ser mais útil, para me estender, para que de alguma forma eu possa levantar um pouquinho do fardo dos seus ombros. Deve haver um caminho, e o nascimento desse caminho deve ser a razão de alguns dos distúrbios que sinto. Neste momento, parece que esse manuscrito é o primeiro dever, mas talvez isso vá diminuindo para que seja possível ser de maior ajuda para você em outras áreas. Foi apenas o trabalho no manuscrito que me manteve aqui neste mês de julho. Na verdade, ainda estou surpresa por estar aqui, e se não fosse o próximo livro sobre misticismo e todos os outros que estão por vir, eu também estaria em sua caminhada ao redor do mundo, ou pelo menos para a Europa. Estranho que durante tantos anos as coisas que gostaria de ter feito eu não podia fazer por falta de dinheiro. E agora que o dinheiro parece estar sempre disponível, é uma questão de tempo. Você vê por que procuro uma realização cada vez maior sobre o tema do tempo?
Na pendência dessa realização mais profunda, rezo para ser um instrumento pronto, para não ter desejos de fazer isto ou aquilo, mas apenas para ser suficientemente receptiva para reconhecer o próximo passo quando ele for apresentado e para ser responsiva ao que quer que seja. Se houver algo mais que eu possa fazer, o que você queira que eu faça, o que quer que seja ou onde quer que me leve, por favor, me avise. Com amor, Lorraine. Carta de 4 de julho de 1962. Querido Joel, você já disse tantas vezes que aprende mais quando ensina do que quando é aluno. Foi interessante observar isso e na segunda-feira me impressionou com uma força duplicada, pois estava tentando explicar a um aluno por que não lidamos com o subconsciente como fazem os outros ensinamentos. E do nada veio. A teoria do subconsciente pressupõe o passado, que é a causa do presente, o que é verdade no quadro humano, mas não na identidade espiritual. De acordo com o caminho infinito, não há passado e não há futuro na realização final, há apenas o agora, a consciência incorporando tudo o que sempre foi e sempre será em um eterno estado de ser desdobrado para nossa consciência. Pode não parecer nada, mas foi tão iluminador para mim como um flash de luz. Dia da Independência, meu dia da independência. Sim, apenas 7 anos atrás, hoje, entreguei minha demissão do meu cargo na escola para me dedicar a esse trabalho. Os anos que se seguiram passaram muito rápido, tão rápido que é como se o tempo tivesse parado. E ainda assim, é como se nunca tivesse havido outros anos, porque o passado foi quase completamente apagado na plenitude do presente. Nunca houve nenhuma das tentações da esposa de Ló, nem nada disso, nem um único olhar para trás. Em vez disso, foi como se a inevitabilidade batesse e eu a reconheci. Não havia escolha. Você me cumprimenta como irmão. Obrigado, mas você sempre será para mim o mestre. Com amor, Lorraine. Carta de 13 de julho de 1962. Querido Joel, o parênteses na eternidade está começando a tomar forma. Voltar a ele depois de um mês de trabalho em outras coisas foi como voltar para outro mundo e exigiu um pequeno período de reorientação. Agora, porém, estou em pleno andamento e começo a ver a forma se moldando. Na outra manhã, enquanto meditava, isto veio a mim como a possível estrutura do livro. 1. O círculo, ou círculo da eternidade, a base do misticismo, os princípios, etc. 2. Emergindo do parêntese, passos no caminho espiritual e ensinamentos espirituais que levam à iluminação. 3. Vivendo no círculo, os frutos da iluminação, etc. Agradável? Penso que sim. Diga-me o que você pensa sobre isso. A parte 1 está em boa forma, ainda precisa de alguma coisa, mas o resto ainda precisa ser trabalhado. O material está começando a se unificar e quando tudo estiver junto, terá que ser visto como um todo. Bem, acho que não faz sentido eu passar todas as coisas que ouvi. Meu desejo provavelmente exagerado de proteger o caminho infinito finalmente foi liberado na compreensão de que Deus está se cumprindo com esta atividade e fornece todas as salvaguardas necessárias para sua realização. E por isso, não há necessidade de usurpar as prerrogativas de Deus, porque eu não poderia, mesmo se quisesse. Tenho muito trabalho a fazer sobre mim mesma, sem me preocupar com ninguém ou com qualquer outra coisa. E assim, com isto como uma realização diária, além do meu trabalho para você, estou em paz a maior parte do tempo. E sua vida pessoal? Ela nunca poderia falhar, porque você nunca poderia ter uma. Do jeito que está, você tem uma situação tão ideal quanto é possível ter dentro dos limites de um padrão de vida humana. É claro que de tempos em tempos surgirão problemas, mas basicamente você tem os ingredientes de uma relação tão satisfatória quanto essa experiência humana tem a oferecer. Você me disse que esse é um caminho solitário e a experiência tem confirmado isso para mim. Talvez seja melhor viver sozinha e experimentar essa solidão do que sentir esse vazio horrível no meio das pessoas. Mas esse é apenas a minha maneira de racionalizar minha própria situação
e encontrar conforto nessa racionalização. Não importa para mim que eu esteja ocupada além de todas as palavras. Essa é a minha alegria, realmente a grande alegria da minha vida. O trabalho é gratificante e satisfatório, mas de vez em quando me rouba a sensação de que talvez, por causa de todo este trabalho, eu esteja perdendo a grande coisa, a grande realização. O outro sábio estava tão ocupado em ser sobre os negócios do pai, que quase perdeu o mestre, e mesmo assim, quando perdeu toda a esperança, a pérola foi encontrada ali mesmo onde ele estava. Talvez esse também seja o meu caminho, o caminho do verdadeiro karma yogi, trabalhar com todo o meu coração e alma em prol do trabalho e estar satisfeita com isso. E talvez um dia, com isso, o cumprimento venha. Mesmo enquanto escrevo isto, sinto-me culpada por causa de minha profunda gratidão pela medida de luz que já chegou, mas em comparação com isso, a distância ainda a ser percorrida é tão grande, há tanto ainda a me ensinar se você apenas quiser. Sempre aquela fome da alma me corrói. Às vezes penso que as úlceras devem ser mansas comparadas com isso. Com amor, Lorraine.